Não basta reiterar o valor e a importância da doutrina se não nos tornarmos guardiões da beleza da família e cuidar compassivamente da sua fragilidade e das suas feridas. Roubo esta afirmação ao Papa Francisco, retirada da sua mensagem na abertura do Ano da Família que se está a celebrar. E prosseguia o Papa que a franqueza do anúncio evangélico e a ternura do acompanhamento são dois aspectos fundamentais da pastoral familiar. Sobressaem das diversas declarações do Papa em relação à família a necessidade de acompanhar, de ouvir, de abençoar o caminho das famílias, não apenas a delinear a direção, mas sobretudo a fazer caminho com elas, a entrar nas casas com discrição e com amor para dizer aos esposos: a Igreja está convosco, o Senhor faz próximo de vocês. Queremos ajudá-los a custodiar o dom que receberam. Os convidados deste Palavras que Abrem Caminho são a Helena e o Nuno Cardoso Dias, um casal, uma família. Obrigada a ambos. Já não é a primeira vez, como eu disse ao Nuno na pré-conversa que tivemos antes desta entrevista, não é a primeira vez que temos um casal nesta rúbrica. Já o tivemos um casal de romeiros, também para mostrar a importância da família na romaria e na espiritualidade penitencial da romaria. Mas dizia eu, a Helena e o Nuno são um casal, uma família, são pais de 4 filhos, são catequistas, são equipistas do movimento Equipas de Nossa Senhora. Estamos a sair de um tempo de pandemia, depois de todos os constrangimentos e desafios colocados à vivência em família. Pergunto se, quase 2 anos depois, se sentem mais capazes para enfrentar a reabertura de um ano letivo, que é sempre um stress para pais e filhos, o recomeço das atividades presenciais e preparados novamente para um cotidiano, sobretudo fora de casa. Antes de mais, obrigada pelo convite, é sempre um gosto darmos testemunho desta vivência de família, que realmente no mês de setembro é muito atarefada, porque conjuga-se a entrada dos filhos na escola, não é? O ano letivo a iniciar-se, eu enquanto professora também é um regresso, e os aniversários deles todos, portanto o mês de setembro é uma festa constante e nós damos graças a Deus que as atividades se vão iniciando progressivamente, não todas ao mesmo tempo, exatamente para nos dar tempo para entrar nas rotinas e organizarmos as novas rotinas. E sim, nós sentimos mais preparados, porque realmente tivemos que ser muito criativos nestes 2 anos, não é? Todos nós em família, e portanto com muita vontade de regressar, de estar presente, mas com a perfeita noção de que se calhar temos que dar a volta novamente e com a ajuda do Espírito Santo com certeza havemos de conseguir, não é? Portanto, vemos que os miúdos estão com vontade de estar, de regressar às suas atividades, à escola, e têm saudades, e nós também, não é? Estamos já a preparar também o ano de catequese, estamos já a preparar o ano em pastoral, não é? Em conselho pastoral, estamos a preparar o ano em equipas, e enfim, a agenda vai-se compondo e temos esta vontade de poder concretizar. Sobretudo em proximidade, não é? Porque não só a vossa proximidade como casal, a vossa proximidade como família, mas também a proximidade aos outros que fazem parte da vossa vida e que convosco se cruzam. Estes 2 anos de tanto confinamento, de tantos constrangimentos, que moças é que deixou e que desafios é que vos coloca para, no fundo, agarrarem a realidade de uma forma diferente, certamente muito mais resiliente, que é a palavra que está na moda agora, não é? Mas, sobretudo, também com uma outra perspectiva. E é precisamente por aí, Carmo. De facto, este tempo foi o tempo possível, foi a nossa condição e foi a nossa realidade. Teve muita coisa boa e muitas vezes nós olhamos demasiado depressa para ele e olhamos para ele simplesmente pelo que teve de mal.
mas ele teve muita coisa boa, eles cresceram imenso durante este tempo, eles ganharam uma autonomia diferente durante este tempo. Houve até, lá está, as competências digitais, não fomos só nós os grandes que nos habituámos a fazer coisas por Zoom. Eles também se habituaram a fazer uma série de coisas e, portanto, houve muitas coisas que correram muito bem ao longo deste tempo. E falta-nos às vezes dar graças por isso e reconhecer tudo aquilo que correu bem. Nós, por exemplo, na catequese, nunca parámos de dar catequese durante este tempo. E o facto da catequese ser dada à distância, o facto de ser dada por WhatsApp, fez com que as famílias se envolvessem de uma forma como habitualmente nas catequeses presenciais nós não sentimos que elas se envolvam. Portanto, era muito bom que nós parássemos um bocadinho para pensar em tudo o que de bom resultou de todo o tempo a mais que nós também tivemos, porque também tivemos mais tempo para dedicar a certas coisas que habitualmente não temos. No fundo é fazer um reset. Curiosamente, eu na quinta e na sexta-feira participei nas jornadas de comunicação social nacionais do Secretariado Nacional da Pastoral da Comunicação Social da Igreja, e uma das coisas que dizíamos é, muito bem, estamos todos sequiosos da proximidade, do afeto, do abraço, de olhar nos olhos, sem um ecrã pelo meio, mas também é importante que façamos um reset nesta história toda e pensemos o que é que a pandemia nos trouxe de bom, o que é que as novas tecnologias nos trouxe de bom, ou nos trouxeram de bom, e sobretudo o que é que nós podemos agora, a partir desta nova realidade, reconstruir e fazer. Vocês têm uma experiência muito interessante que é a de, num primeiro tempo como catequistas, terem dado também a catequese em casal, e eu, sem querer desvirtuar-me e desviar-me daquilo que é o essencial da nossa conversa, que é como é que testemunham o vosso amor em família e depois contagiam os que estão à vossa volta com esse amor, já lá vamos. Só fazermos esta pequena paragem na catequese, Igreja de São José, em Ponta Delgada, uma paróquia que muitas pessoas consideram muito envelhecida, mas que tem projetos pioneiros, desde a pastoral social à pastoral catequética, e esta experiência interessante que vocês protagonizaram. Querem-nos falar um bocadinho dela? Muito bem, pois nós já tínhamos tido a experiência de dar catequese em casal, noutras paróquias onde trabalhámos anteriormente, e precisamente quando fomos para São José, nós não íamos para São José, nós simplesmente, o nosso filho mais velho ia começar a catequese lá. Mas percebemos que, enfim, uma vez catequista, para sempre catequista, e quando há necessidade de novos catequistas, nós abraçámos o convite e demos catequese. Portanto, foi novidade dar catequese em casal e com um filho no grupo, não era? Os filhos costumavam acompanhar-nos para as sessões de catequese, pequeninos, sempre fizeram parte, não é? Mas quando o João Maria começou no nosso grupo, então nós fizemos algo que nunca contávamos fazer, que era dar catequese aos nossos filhos, mas sendo necessário... Mais, que nós contávamos não fazer. Exato. Porque nós achávamos que era importante que eles tivessem outras mundividências. E, portanto, esperaríamos que a catequese deles fosse dada por outros e trabalhada em casa a partir disso. Mas não foi aquilo que nos calhou, aquilo que nos calhou e tem calhado ao longo dos anos foi darmos catequese aos nossos filhos também e pronto, e tem sido uma experiência muito interessante também. E a receptividade dos catequizandos, do resto do grupo da sala? É muito interessante, porque nós temos que julgar, não é, com o facto de sermos pais, mas com o facto de estarem inseridos num grupo, não é? E, portanto, não dar mais importância a uns do que a outros, e muitas vezes acontecia precisamente como os miúdos nos veem preparar a catequese e ficam curiosos também de ir acompanhando este processo, enfim, de dar espaço a todos.
E a receptividade é bonita, porque da mesma maneira que lhes agrada ver um casal, não é? Para muitos não existe. A família em si, eles sentem-se mais, portanto, como fazendo parte da família alargada, não é? E eu tenho a experiência muitas vezes como professora de vir a reencontrar miúdos da catequese que já me passaram pelas mãos há muito, muito tempo e que dizem, seja catequista, lembra-se de mim, e o João estava no grupo, ou a Margarida não, nunca demos catequese à Margarida, ou o António, portanto, é muito engraçado eles recordarem-se dessa experiência de estarmos em casal e em família, e portanto alguma marca deixa, e a mim pessoalmente me deixou ver o testemunho de um casal de escoteiros que todos os anos participava na procissão Nossa Senhora dos Anjos, na Fajã de Baixo, e eu sempre que os via passar como casal e como escoteiros, a mim marcavam-me aquele testemunho, e mais tarde viemos a trabalhar juntos, a preparar CPMs, fundámos a nossa equipa de Nossa Senhora com este casal e portanto, se para mim foi um testemunho importante, acredito que, enfim, a nossa vivência, o nosso testemunho também possa tocar uns e outros. Atualmente, já há alguns anos, não damos catequese juntos, porque lá está, a falta de catequistas faz com que tenhamos que nos separar, mas temos tido a experiência também interessante de termos outros casais a ajudar-nos na catequese e, portanto, podermos ir tendo esta dinâmica de família mais alargada e desse testemunho. Fazemos sempre por dar ao mesmo tempo, na mesma hora, porque lá está, se uma vez é preciso, por exemplo, juntar os dois grupos, podemos ser esse testemunho novamente em casal e juntar os dois grupos, portanto, juntar um bocadinho o útil ao agradável às vezes surge e é giro, é muito giro. Hoje há um pouco a ideia de que somos todos amigos e eu costumo brincar em casa, tenho 3 rapazes e costumo dizer muitas vezes nas nossas conversas, agora já com as namoradas também presentes, eu costumo dizer, atenção, eu não sou a vossa amiga, eu sou a vossa mãe. Parece que há assim uma coisa que é muito desligada da outra e que a maternidade não pressupõe amizade, não é bem isso, mas penso que quem nos está a ouvir e vocês também compreenderão aquilo que eu digo. Como é que nós podemos conjugar, e isto penso com aquela pergunta que eu lhe fiz anteriormente, relativamente à questão da participação dele no grupo, não é? E como é que os outros olham depois para ele, como é que nós podemos conjugar hoje a autoridade com a liberdade, a responsabilidade com o amor e com a amizade, de onde resulta a tal confiança que é no fundo a base de tudo. Como é que é numa casa com 4 crianças, adolescentes, jovens, já com muita informação, já com uma personalidade vincada, como é que é cada um saber exatamente o lugar que ocupa? Pois é, uma coisa que se vai construindo. Nem todos os dias é igual, não é? De facto, sempre nos esforçamos porque os papéis fossem bem entendidos. Não é a mesma coisa estarem a falar connosco ou estarem a falar entre colegas. Os nossos papéis são diferentes na casa. Portanto, a opinião de cada um pode ser ouvida, as decisões depois têm que ser tomadas por quem tem essa responsabilidade, portanto, tudo isto é um percurso que se vai fazendo e que vai mudando muito ao longo do tempo, porque eles próprios também têm idades muito diferentes e vão precisando, ao longo do tempo, ter um bocadinho mais de autonomia e de capacidade de decisão em relação a algumas coisas. São equilíbrios que se fazem, nem sempre são fáceis, nem sempre se fazem as opções certas. Não há que ter medo de erramos todos, não é? E sinto que às vezes temos muito esse constrangimento de não nos sentirmos à vontade
para errar, para poder errar, para assumir erros, para falar sobre eles, e sinto muitas vezes que os casais estão a esse nível muito sozinhos, e muito sozinhos por opção própria. Ninguém, e pior ainda quando é com os filhos, muito sozinhos por opção própria, porque é difícil falar das nossas dúvidas, dos nossos erros, das nossas falhas com outros, e pior ainda quando isto coloca os nossos filhos em cima da mesa, porque se nós já não nos queremos expor, menos ainda queremos expô-los a eles. E é necessário criar espaços de diálogo, efetivamente, onde os casais consigam ter essa vontade de falar um pouco e de conseguir chegar a melhores conclusões em relação a esse processo, quer de educação, quer de aproximação e reaproximação do casal ao longo do tempo. A dinâmica e a disciplina das equipas Nossa Senhora é muito útil, porque o dever de sentar realmente é um dos pontos concretos de esforço que nos ajuda a falarmos os dois, não é? E, portanto, fazer essa etapa é essencial, mas também aprendemos imenso com os outros casais e com a experiência das outras famílias. Portanto, é uma dinâmica muito interessante e que nos tem enriquecido muito. Eu penso que a base, e é nisto que temos estado sempre, a base de cada um com o seu papel, cada um a saber muito bem o que é que lhe compete. A base é o respeito que temos uns pelos outros, com a certeza de que o Senhor nos ama a todos com as características próprias, com os defeitos, com as virtudes, com tudo aquilo que nos constitui. E, portanto, esse respeito e esse olhar, muitas vezes que nós tentamos copiar, como é que Jesus faria nesta situação, não é? Ajuda-nos a levar o dia-a-dia e essa dinâmica que, claro, nem sempre é fácil. A oração é muito importante em família e naturalmente quem é equipista sabe isso melhor do que ninguém, e certamente que esse testemunho também é partilhado com os vossos filhos. Diante das outras referências que eles têm fora, que certamente não serão idênticas às que têm dentro de casa, há alguma resistência ou isso não é fonte de conflito? Não, é muito bonito, orar com os nossos filhos. Sentimos sempre que é um ponto que ainda temos que melhorar em família e individualmente, porque a sede é muito grande, não é? Mas já chegámos à conclusão que a única altura em que estamos todos acordados e todos capazes de juntos fazer oração, olha, é a caminho da escola, e é muito bom esta maneira de começar o dia, e integramos, portanto, eles faz parte do dia a dia, fica até um bocadinho esquisito quando nós não fazemos, porque, enfim, vai mais alguém no carro e fica assim até a faltar, não é? Alguma coisa especial, mas eles integram muito bem. Muitas vezes até, sei lá, usamos os próprios cânticos que eles aprendem nos escuteiros ou na catequese, os cânticos de TZ, portanto faz parte da dinâmica. O ir à missa também, obviamente nós vamos semanalmente à missa e este tempo também é importante de vivência na comunidade, mas quando experimentamos aquela oração mais meditativa em casa, só nós no cantinho é muito bom, é muito, muito bom. E observar como cada um se dirige ao Senhor, à sua maneira, realmente cada um de sua maneira, é muito bonito, claro, cada um na sua fase, em idade diferente e em maneira de estar
diferente, mas sentimos que sim, que o Senhor faz parte das vidas deles, não é? E que são referências que eles não encontram em muitos colegas, mas encontram noutros, portanto eles não estão sozinhos e sabem nessa vivência cristã, e, portanto os escuteiros é importante. Nas equipas nós sempre fizemos por estar em família, portanto não são só os casais que se juntamos todos, crianças, jovens, tudo, e isso é muito bom, muito, muito, muito. Cria-se uma amizade também entre os filhos, não é? Dos vários casais, me parece muito, muito gira, muito gira. De qualquer forma, o movimento está um pouco em crise, isto é, como todos os movimentos da Igreja, de uma maneira geral, os movimentos de apostolado, estão todos um pouco envelhecidos, esta pandemia não veio ajudar a melhorar a situação, bem pelo contrário. Como é que, como parte integrante de um movimento de apostolado, como parte integrante e protagonistas da pastoral da Igreja, como é que olham para estes desafios que a pandemia nos vem colocar enquanto Igreja, sob a forma de vivermos a Igreja no nosso dia-a-dia? O movimento não precisa de casais. Os casais precisam do movimento. Se fosse simplesmente uma questão do movimento precisar de mais casais, se calhar não era grave que houvesse uma crise. Muitos movimentos existiram na Igreja, muitos movimentos desapareceram na Igreja, e isso não tem problema absolutamente nenhum. É uma coisa perfeitamente natural na regeneração que é própria da Igreja ao longo do tempo. Aquilo que nos preocupa era aquilo que falávamos há bocadinho acerca dos espaços de diálogo. Faltam espaços de diálogo para os casais. Há muitas coisas que nós não sabemos sozinhos. E todos nós entramos para um casamento sem fazer ideia daquilo em que nos estamos a meter. E aprendemos a ser pais com os filhos. Exatamente, e aprendemos a ser pais com os filhos e vamos reaprendendo ao longo do casamento muitas coisas do casamento. E, portanto, termos a oportunidade de ter mais alguns casais com quem vamos fazendo esse percurso, termos a oportunidade de ter um padre que nos vai acompanhando ao longo desse percurso e, sobretudo, termos a oportunidade, ou seja, haver uma dinâmica com temas que não são importantes por si, são importantes pelo contexto que criam, pela oportunidade que são para os casais falarem um bocadinho daquele tema, naturalmente, ou a propósito daquele tema, da sua vida e dos seus desafios e dos seus problemas e da forma como vivem as coisas. E isso é muitíssimo enriquecedor. O que é que tem falhado então na pastoral da família? E vamos agora utilizar este guarda-chuva maior. O que é que tem falhado na pastoral da família de forma a que de facto a Igreja não tenha sabido... Às vezes dá a sensação de que nós trabalhamos um pouco por solavancos, não é? Nós vamos todos à catequese, cumprimos o primeiro itinerário catequético e depois saímos todos da Igreja, como se tivéssemos atingido a fase dos porquês, já em adolescentes. Depois regressamos quando queremos fazer e celebrar o nosso matrimónio. Depois afastamos-nos novamente, porque entretanto há a profissão, há os filhos, e só quando os filhos voltam à catequese é que se calhar nós... Portanto, há como que atos aqui, não é? Na vida. Eu estou a dizer isso porque eu própria também padeci desses problemas e uma das coisas que às vezes digo muitas vezes é que parece-me que eduquei razoavelmente bem os meus filhos, mas não os eduquei o suficientemente bem para a fé. Por todos os motivos que possam estar a equacionar, e enfim, e como a minha geração
dos cinquentões, andámos sempre um bocadinho neste limbo. A minha pergunta é, o que é que falta fazer em igreja? É como eu dizia no início, não é dirigir os casais, mas é orientá-los. Falta efetivamente direção espiritual, não só aos cristãos, mas também aos próprios casais enquanto tal. É assim, há muita gente que tem uma relação com a igreja de consumo. Vão lá obter um determinado serviço, seja esse serviço a educação cristã dos seus filhos, seja esse serviço o casamento, seja esse serviço até a morte, não é? O acompanhar na morte. E é uma relação muito superficial. Agora, há muito mais do que isso que é oferecido. Também cabe às pessoas conseguirem procurar essa resposta. Cada um destes momentos que nós falamos é um momento muito relevante para que as pessoas se possam aproximar. E para isso é preciso elas sentirem-se acolhidas, aquele abraço que nós sentimos que o Senhor nos dá. É preciso que nós demos testemunho desse abraço a quem se aproxima da igreja por uma questão de consumo. E eu penso que é aí que tem falhado um bocadinho. É o testemunho, peco eu logo, porque não tenho jeitinho nenhum para falar da minha experiência ou para dizer no local de trabalho, mas ao mesmo tempo sinto que é importante fazermos, é natural os miúdos acompanharem-nos, é natural irmos à missa, é natural termos a equipa, é natural fazermos oração e é natural partilharmos isso com os nossos colegas, com os nossos amigos, com outras pessoas fora da igreja e sinto que quando faço isso há outra maneira de ver. Tantas vezes, mas tantas mesmo, que os miúdos na escola, eu digo qualquer coisa, catequese, ou nem faço referência à catequese, e os miúdos dizem, a professora é catequista, e depois, claro que a professora é catequista, porque eles reconhecem primeiro, olha, ela é catequista, é uma marca diferente, e depois reconhecem que no meu dia-a-dia realmente aquilo que eu faço é próprio de quem é cristão e de quem vive essa fé no seu dia-a-dia, e portanto é uma admiração e depois não, é óbvio que é catequista. Ora, se fizermos isto, se dermos o nosso testemunho nas várias facetas da nossa vida e tenho sentido ao nível das equipas Nossa Senhora, eu não tinha muito jeitinho realmente para falar das equipas e hoje em dia noto que há alguns casais que se aproximam, percebem que existe essa resposta em igreja e não faziam mais pequena sombra de ideia que existisse. Então tenho mais esta preocupação de fazer acolhimento em cada vez que as pessoas se aproximam, seja para trazer para a catequese, seja para se prepararem para o matrimónio, seja a conversa do dia-a-dia, fazer esse acolhimento, porque eu penso que foi essa falta de acolhimento que as fez afastar, em algum momento. Se um filho vosso pusesse à vossa consideração uma entrega completa a Deus, como é que reagiriam? Na sua liberdade, obviamente, mas nem sempre esta é uma questão pacífica, mesmo entre casais cristãos. Pois, não me admiraria, como também não espero que, não é? Acho que é um chamamento tão próprio que, claro que ficaria feliz por eles de entenderem, conseguirem discernir esse chamamento. Nós trabalhamos muito em pastoral vocacional, numa época em que a equipa era formada por um sacerdote, duas irmãs e nós como casal, porque as vocações são estas todas, não é?
portanto, toca-nos muito esta questão. Portanto, seria obviamente um motivo de muita alegria, mas de maior responsabilidade de ajudar a discernir, não é? Da mesma maneira que quando resolverem casar, nós também queremos ajudar a discernir, porque é importante discernir em cada vocação, não é? E numa base de liberdade absoluta. Agora, para nós foi muito importante termos ouvido, desde o início, quando andávamos pela nossa catequese e pelos nossos grupos de jovens, a expressão casal missionário. Sim. A expressão casal missionário marcou-nos profundamente e continua a marcar-nos. Ou seja, o nosso projeto de vida passa por estarmos disponíveis. Não é? E, portanto, estar disponível é estar disponível. Pronto. E esta ideia é de facto muito, muito importante também para os casais. Quer dizer, não é uma questão. Claro que uma vocação consagrada tem uma dedicação exclusiva e particularmente forte a Deus. Mas todos temos. Muito me preocuparia se algum dos meus filhos viesse dizer: olha, vou para leigo e não tenho que me preocupar mais com nada. Não. Isso seria uma preocupação. Uhum. Nós estamos mesmo na reta final desta nossa brevíssima conversa, teria aqui muito mais perguntas para fazer, aliás, na preparação do guião encaminhava-me para outra rota, mas isto, a conversa levou-nos também para outro lugar e aquilo que se pretende é que seja espontânea. Mas o tempo, de facto, é uma ditadura que nós temos, uma guilhotina que está em cima da nossa cabeça e também na net, estas coisas são importantes. Fazia uma última pergunta, nós estamos mesmo quase no final do ano de 2021, espera-se agora que do ponto de vista sanitário as questões sejam mais regularizadas e espera-se que em 2022 nos possamos encontrar todos em Roma com o Santo Padre no Ano Internacional da Família, novamente nessa grande reunião. Este ano nós vivemos também o ano de São José. O pai geralmente é sempre relegado ou mais esquecido, até porque São José também é um testemunho no silêncio, não é? A pergunta que eu vos deixava, e é uma pergunta muito aberta, é o que é que esperam de ensinamentos para a Igreja num momento de transição em que nos encontramos, também na própria Igreja diocesana, em que estamos encaminhada a sinodal, em que o Papa convocou toda a Igreja Universal para uma caminhada sinodal, em que estamos a finalizar um ano de São José, onde sublinhamos esta generosa disponibilidade de São José para acolher aquilo que o Senhor lhe enviou e, sobretudo, que ensinamentos é que tudo isto poderá trazer para a família, de modo a que tenhamos cada vez mais famílias ao jeito de Nazaré, que não são famílias perfeitas, que são famílias com imensos problemas, que são famílias que se digladiam todos os dias com desafios, com circunstâncias às quais certamente não gostariam de expor, mas que têm que continuar a ser família ou uma nova forma de família. Pois, eu acho que em relação a isso o Papa já escreveu o texto dos textos. Efetivamente o texto que ele preparou sobre São José no Advento, penso que 2019, não quero mentir, é de facto um texto brilhante na perspectiva das várias facetas de São José e da forma como elas podem ser hoje luz para a Igreja. E vale a pena ir revisitar esse texto. São José é de facto o protetor, quem esteve disponível, quem esteve atento. E quem soube confiar, não é? Quem soube confiar. E é muito importante a confiança
no Senhor, não é? Em estarmos atentos àquilo que Ele nos diz e arregaçar a manga e fazer. Portanto, não vale a pena estar aqui com muitos rodeios. Estar atento, confiar e avançar, porque na provação, na dificuldade, o Senhor nunca nos abandona e tem maneiras extraordinárias de nos dar a força que nós precisamos naquela altura. Saibamos nós estar de olho aberto e atentos, porque este exemplo de São José é real no nosso dia-a-dia. É real no nosso dia-a-dia e por isso nós damos graças a Deus, enfim, pelos desafios que Ele nos vai lançando. Muitas vezes nós dizemos, oh Senhor, mas mesmo de veras, e depois sabemos que, claro, que é mesmo por aí, porque é esse o caminho da felicidade e do testemunho que depois podemos dar aos outros de que vale a pena e que o Senhor nos acompanha sempre. Ficam estas duas últimas palavras, confiança e vigilância, sempre na esperança natural, numa leitura de fé de que o Senhor está sempre connosco. Muito obrigada pelo vosso testemunho, muito obrigada pelo vosso trabalho, também em ser igreja. Obrigada, voltaremos para a semana. Obrigado. Obrigada.